Luzes, câmera, ação! Boa tarde, linda, maravilhosa. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha só quem tá aqui, euzinha, Jaqueline Ramires, em mais uma edição do nosso programa Chá Caseiro. E hoje eu tenho a honra e o prazer de entrevistar ela, nada mais, nada menos que ela. Quem é você, meu amor? Beatriz ou Bia. Eu estudei letras, né? Já me formei no final do ano passado. Eu sou transfeminista, escrevo para o blog Transfeminismo e escrevo vários textos relacionados a essa questão trans, questão de identidades também no meu Facebook. Escrevo bastante sobre isso. E se tratando das questões trans, um sonho, uma utopia seria que ser trans não fosse uma questão que representasse exclusões na sociedade, ou seja, que ninguém se sentiria impelido a ter uma única história de vida, estaria sujeito à patologização por ser trans, ninguém estaria sujeito a perder empregos por ser trans, ninguém estaria sujeito a perder educação por ser trans. O sonho é que as pessoas tenham as suas identidades e que isso não tenha implicações negativas para suas vidas. Tá, transfobia é uma violência, né? Mas você poderia escolher não sofrer transfobia se você se passasse como cis, se eu não transicionasse, eu não seria cis, logo eu poderia escolher não sofrer violência, né? E isso é usado como argumento para falar que, de certa forma, eu sou culpado por sofrer uma violência. Se transicionou, é lógico que você vai sofrer violência, né? Então por que você não fica como cis e se protege dessa violência, né? Mas o fato de você querer que eu seja cis, o fato de você me impor essa identidade cis já é uma violência por si só, né? E as pessoas não percebem isso, né? Vamos falar do sistema? Do sistema com C? Sim. Vamos falar mal do sistema? Fala mal do sistema. Então vamos começar explicando para o pessoal o que é esse sistema. O que a gente chama de sistema com a letra C? É uma analogia, né, que criaram, né? Então a gente cisgênero, né? Nos discursos das pessoas trans, o pessoal da internet que está aparecendo agora, a gente insiste bastante nesse termo cisgênero, né? E também outros derivados, como cissexismo, cisgeneridade compulsória, né? Então o que é o cis? O cis ele vem desse prefixo, né? Do que se opondo ao trans, né? Então, se a gente fala em transgênero, a gente também tem que falar obrigatoriamente, né, ou deveria se falar em cisgênero, né? Ele demarca aí uma alteridade, uma diferença em relação ao trans. O cissexismo é uma perspectiva de mundo, é um sistema, é uma coisa que é recorrente acerca das identidades trans, acerca das vivências trans. É uma forma como se naturaliza o ser cis e se exotifica e se torna patológico e se tornam diferentes as vivências trans, né? O cis é sempre um parâmetro universal para ver as pessoas trans, para entender a situação das pessoas trans, né? A mulher trans é a mulher que não é cis, a mulher falsa, a travesti é a mulher falsa. É como se a gente fosse, em relação às pessoas cis, sempre uma coisa quebrada, uma coisa menos, uma coisa estranha, uma coisa bizarra, né? E nós, pessoas trans, a partir do momento que a gente é posto nesse lugar, a gente, não, peraí, isso não é natural, né? A gente ser patologizado, a gente ser exotificado dessa forma, não é uma coisa natural. Então a gente fala, não, mas a gente não é mulher falsa, a gente não é uma coisa aquém do cis, né? A gente tem os nossos próprios parâmetros, né? A gente cria os nossos próprios parâmetros para entender as nossas especificidades, as nossas vivências, né? As nossas vivências, elas têm as nossas próprias particularidades, né? Essas particularidades que precisam ser postas, né? As nossas vozes. Você vê medicina, o direito, tudo isso orientado de acordo com que é considerado a normalidade, né? Que é a norma, né? Sim. A norma... A gente vê, por exemplo, muito presente isso nos cuidados médicos, né? Então, o atendimento psicológico, psiquiátrico, ele é muito calcado em restituir uma normalidade para as pessoas trans. Então, a partir do momento que eu
infrinjo essa norma e quero performar outro gênero, que tem uma identidade oposta ao que me designaram, eles vão ao máximo tentar me organizar, todas as minhas vivências, eles vão só tornar aquilo inteligível, tornar aquilo aceito, se eu me enquadrar mais no que é considerado uma mulher normal, que é a mulher cisgênera, né? Então, tem muita normatividade no acesso ao cuidado de saúde. Isso é muito complicado, porque você está atrelando o acesso ao cuidado da saúde a normas. E essas normas, elas não são universais, elas não são absolutas, né? E quem está justamente na borda, e quem está à margem dessas normas, elas não merecem viver, elas não merecem ter acesso à saúde? Merecem. A gente precisa ter uma compreensão do que vai estar justamente essa margem dessa norma, né? E pensar através de outros termos, né? As identidades trans são todas patologizadas, são consideradas uma doença. Consideradas transtornos, né? disforia. Dá pra gente fazer um paralelo com a mulher no século XIX, né? Quais doenças da mulher? Histeria, etc. A gente sempre é chamado de louco. É um olhar biomédico, um olhar que patologiza as nossas identidades, sempre pensando através do sofrimento, e como se o sofrimento, como se essa disforia fosse a única coisa que as pessoas têm e fosse a única questão médica, mas como se tivesse que atrelar a disforia ao cuidado médico. A gente vê que as narrativas das pessoas trans não são só sofrimento, elas também são afirmação de vida, elas também são euforia, né? Não tem só disforia na vida das pessoas trans, né? Então, obviamente que a gente sofre. A gente sofre não é por uma coisa intrínseca às pessoas trans. A gente não sofre porque tem uma substância que faz sofrer que está ligada às pessoas trans. Não, a gente sofre porque muitas vezes é um sofrimento psíquico ligado às questões de preconceito, às questões de exclusão, né? Então, você acaba medicalizando esses sofrimentos, esses problemas que na verdade são sociais, né? E por que social? Social porque justamente não é uma coisa só do indivíduo. É claro que tem repercussões no indivíduo, mas o sofrimento ele não nasce do indivíduo, ele nasce dessas estruturas de exclusão da sociedade. Então, desde a escola, desde do mercado de trabalho que não permite, né? Então, desde cedo é um mundo que não permite as pessoas trans terem um mínimo de independência financeira para elas terem a vida própria delas. Então, elas são sempre marginalizadas, né? Não tem condição de afirmar a própria vida delas, né? De construir a existência delas sem todo esse estigma, toda essa violência, né? A transfobia é algo que gera exclusão e gera violência desde muito cedo, né? A gente hoje em dia tem a palavra bullying, né? Mais um eufemismo para dizer transfobia, né? Muitas travestis, pessoas trans, sofrem violência por expressarem um gênero em desacordo com as expectativas cisgêneras, né? E com isso elas sofrem diversas violências, que tornam ainda mais grave o bullying transfóbico. A própria direção, são os próprios professores que reproduzem essas violências como algo naturalizado, né? Às vezes tem muita dificuldade em implementar a norma social, às vezes tem aquela história de que menor de idade não poderia usar a norma social. Se eu sou menor de idade, já me identifico como trans e preciso de autorização dos pais, supostamente, a gente sabe que muitos pais são transfóbicos, então vão vetar isso. Vai gerar mais exclusão, mais constrangimento para esses jovens, né? As instituições escolares, elas não tomam medidas, né, para combater isso. Diante de todas essas minúcias, né, que se a gente for ver não são tão minúcias, né, acaba tendo muita evasão, né, escolar, né, e evasão acaba sendo até um eufemismo, né, acaba sendo mais uma expulsão escolar, né, e desde essa expulsão, desde o ensino fundamental, ensino médio, as pessoas trans vão ter dificuldade em ingressar no ensino superior. A gente fala que tem poucas pessoas trans no ensino superior, é porque é algo que já é anterior, né, então já é um déficit no ensino médio e no ensino fundamental, né. Eu sou a favor, sim, de ações afirmativas para incluir essas pessoas, né? Porque são agressões sistemáticas que acontecem no cotidiano e eu acho que essas medidas que são paliativas de fato, mas elas seriam educativas para a sociedade como um todo também, né? Sou a favor de cotas, sim. Sou a favor de cotas, sim. Cotas para a população trans. No mercado de trabalho a gente também precisa avançar nesse debate para pensar políticas públicas contundentes contra essa exclusão, né? Então a gente não vai diminuir essa exclusão sem pensar em políticas públicas efetivas, né? Como que foi a sua aventura
A sua aventura universitária, né? Uma das coisas que eu mais pesquisei academicamente foi justamente o transfeminismo. Dentro da análise dos discursos, que é uma disciplina que a gente vê na linguística, eu estudei discursos de feministas, transfeministas. Né? A partir do momento que eu estava escrevendo sobre transfeminismo, que eu estava divulgando ideias transfeministas no blog, no Facebook, presencialmente, eu também estava estudando elas. Né? O que você estuda em específico? Eu estudei bastante a questão de polêmicas feministas, né? Estudei essa divisão de sentidos, né? De como que a disputa pela palavra mulher, pela significação mulher, ela se dava de forma bastante tensa entre o transfeminismo e o feminismo radical, né? As transfeministas vão dizer que mulheres trans são mulheres. Você falar que uma mulher trans não é uma mulher é uma violência por si só, né? Porque você está negando uma possibilidade de identificação subjetiva da pessoa. E o fato de você negar isso, falar que não, você não é, e isso gera inúmeras violências, né? E é uma coisa que está ramificada na sociedade, né? Essa constante negação da identidade, né? Uma mulher de verdade, você é uma coisa estranha, né? Você merece sofrer violências porque você é uma aberração, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você estudava a circulação dos discursos sobre o que é ser mulher. Sim, no feminismo. No né? feminismo. Daí eu observava que tinha uma divisão bem grande, né, da significação da mulher. Para simplificar, seria o feminismo radical de um lado, que seria aquele que excluía as pessoas trans, e mais especificamente as mulheres trans do discurso, e as transfeministas, que incluíam as mulheres trans no discurso. Né? E também, daí, o termo cisgênero acabava entrando aí, né, porque o transfeminismo, ele reivindicava o uso desse termo como algo necessário politicamente para demarcar essa diferença, né? Não é que eu sou uma mulher falsa, é que você é não é que você é uma mulher verdadeira, é que você é uma mulher cisgênera, né? Sim. Mas daí o feminismo radical vai falar, não, eu não sou cisgênero, eu sou apenas uma mulher, né? Vai voltar para esse discurso que naturaliza a cisgeneridade, né? Seja por uma noção de socialização, seja por uma questão de questões biológicas, né? Sempre para naturalizar essa questão da mulher cis, né? Se você pergunta se eu sou travesti transexual, você, de certa forma, estaria perguntando qual é a diferença entre travestis e transexuais. Tem uma pergunta que está atrás, né? Qual seria uma diferença? A gente tem que entender essas diferenças como construções sociais, como construções históricas sociais. E como essas são construções, elas não são universais, elas não são absolutas, elas não são imutáveis. Né? Então a gente tem uma ideia do que é transexual, a gente tem uma ideia do que é travesti mais ou menos consolidada. Mas essa ideia, ela tem rachaduras, ela tem espaço de borda. Sempre vai ter alguém que pode ser travesti ou transexual. Por que se fala, se pergunta se você é travesti ou transexual estando ou uma coisa ou outra? Por que eu não posso ser as duas coisas, ou um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, né? Então já começa aí, é uma lógica binária. O binarismo não está só na questão de homem e mulher. Ou você é travesti ou transexual. Por que eu não posso ser em aspectos as duas coisas, né? A gente tem essa noção do que é transexual e uma noção do que é travesti. Existem certas noções que eu posso pegar de transexual, certas noções que eu posso pegar de travesti, e tá tudo certo. Já era. E a gente vai construindo novas noções, vai questionando certas noções, né, hegemônicas do que é ser travesti transexual, por exemplo. Muito se diz que transexual é aquela que opera, ou aquela que tem disforia. A gente sabe que não é bem assim. Existem múltiplas identidades, múltiplas formas de ser travesti transexual. Né? Não é uma cirurgia ou uma disforia que vai determinar uma identidade. Muitas essas questões de classificação e definição de termos, na militância, nas internets, a gente se atenta a uma questão de como a sociedade lê a gente. Né? Por exemplo, se a sociedade me lê mais enquanto transexual do que como travesti, isso não significa que eu não posso ser travesti. Mas eu reconheço que se a sociedade me lê mais como travesti na maioria dos contextos, na maioria das vezes, porque eu sou mais privilegiada, porque eu sou mais branca, porque eu sou branca, porque eu sou de classe média, porque eu fiz um curso universitário. Então, a gente sabe que a transexual tem um peso de privilégio em relação à categoria transexual, por esse olhar, né, essas leituras, né? Esse imaginário que guia essas leituras acaba trazendo violências, né, para as pessoas, né? Se eu tenho passabilidade como mulher cis, eu posso não sofrer certas violências, né? O que é passabilidade como mulher cis? As pessoas me verem como uma mulher apenas, né? Não como uma mulher trans ou travesti, né? Você parece uma mulher de verdade, essa mulher que nasceu cisgênero. Que é a cis. E daí a gente usa essa questão da passabilidade, né? Por exemplo, se eu sou passável é porque eu sou mais mulher, ou porque a minha essência é de mais mulher, porque eu sou mais verdadeira, não. É porque os outros me veem assim e me legitimam como assim, né? Mas não significa que quem não tenha passabilidade não seja uma pessoa, uma mulher de verdade, né? As nossas
existências são diversas também, né? Então é sempre difícil, né, encaixar. Quando a gente fala, né, do que é uma mulher, do que é uma mulher trans, sempre vai ter alguém que não se encaixa perfeitamente, né, nesse imaginário, né? A realidade é múltipla, né? E para você, o que é ser mulher? Não são roupas, apesar de isso ser uma questão, né? Não são estereótipos, apesar disso ser uma questão, né? Em última instância, não dá para você determinar o que é. Mas a gente pode pensar assim, de que ser mulher é algo que foi imposto, é todo um histórico, é toda uma carga que é dada para as pessoas, mas a partir disso, a sua resposta em torno dessa carga, né? A resposta que você dá frente a isso, né? Não é só o que é imposto, né? A linha que separa o reproduzir os estereótipos e a transformação desses estereótipos é muito tênue. Não tem uma coisa chamada reprodução, uma coisa de quebra absoluta, né? Existe tanto reprodução quanto transformação num processo dialético, né? A partir do momento que eu reproduzo, eu posso estar quebrando certas expectativas, né? Então não existe uma coisa separada da outra, né? E não são só pessoas trans que reproduzem, as pessoas cis reproduzem, né? E elas acabam não vendo isso, né? Elas acabam esquecendo que elas reproduzem, porque é algo natural. Aqui onde a gente está é o instituto que eu me formei, né? Eu me formei no final do ano passado. Entrei em 2011 aqui. Na época nem tinha uma resolução de nome social aqui na Unicamp, o que significa que nenhuma pessoa até então tinha reivindicado esse direito na Unicamp, né? E a gente já tinha um decreto desde 2010, um decreto estadual que garantia o nome social em todas as instituições do Estado, em todos os âmbitos administrativos, né? Mas aqui não tinha ainda nome social. Eu consegui só de 2012 para 2013, né? E durante esse tempo eu tinha que responder a chamada, tinha que escrever o nome como estava, que é o nome que na época estava o registro civil, né? Chamava fulano, eu tinha que falar que estava presente, né? Uma das coisas curiosas que já aconteceu, eu acho que mais de uma vez, umas 2 professoras diferentes, né? Chamou meu nome, né? Fulano, daí eu tive que falar que estava presente. Daí ela perguntou assim, mas eu não sabia que esse nome era feminino, né? Então também é novidade pra mim, né? Esse é o primeiro nome, então também curioso que eu também não sabia, né? Isso gera um estresse cotidiano que a gente tem que passar, né? Porque é todo dia essa mesma história, né? Todo dia um espaço de constrangimento e é um constrangimento que gera um constrangimento coletivo. Conta um pouco da história do transfeminismo do Brasil. Qual é o estado da arte da coisa? O transfeminismo é um feminismo que está começando, é um feminismo que é muito embrionário, né? Mas eu acho que está cada vez mais fazendo efeitos além do feminismo, né? Em outros espaços, né? Principalmente nos espaços da internet. Então a gente tem blog, a gente tem uma página, né? Junto com as discussões do cyberfeminismo, né? Está cada dia fazendo mais efeitos, as pessoas estão se dando conta mais do que é o transfeminismo, né? A gente importou certas discussões discussões de autores de fora, né? Mas a gente também pensando na nossa realidade, né? Claro que a gente pega de fora para pensar a nossa própria realidade, né? Para pensar a travestilidade, que é uma coisa tão singular do Brasil. Particular, né? Nossa. Quais são os embates que o transfeminismo encontra, a resistência que tem por parte de outras correntes do feminismo? Me explica, situa aí pro pessoal um pouco. O transfeminismo, ele parte de uma discussão mostrando que o feminismo não conseguiu representar a categoria de pessoas trans. A questão trans acabava sendo invisibilizada, justamente porque, claro, e com isso eu não estou falando que não se tem que falar sobre questões das pessoas cis, das mulheres cis. Tem que falar, mas falar das pessoas trans é mais outra coisa, não significa uma coisa não apaga a outra, né? É aumentar o leque de você compreender a compreensão do mundo, né? Então é mais um fator interseccional, a gente poderia dizer assim, para a compreensão do mundo, que o feminismo, historicamente, ele não se propôs. Com isso eu não quero culpar o feminismo, eu quero partir do feminismo para pensar nossas realidades, né? Eu vejo o feminismo como uma caixa de ferramentas extremamente útil para a gente pensar as nossas questões de existência, as nossas questões de empoderamento. Se você dizer que mulher trans é homem para falar que ela não é do feminismo, ao meu ver, é dizer pouca coisa, porque a gente sabe que objetivamente as mulheres trans, elas não têm as mesmas vivências, elas não sofrem as mesmas coisas que os homens, né? Então a sociedade, ela trata de forma específica as pessoas trans, específicas com violência, né? Então a gente tem que falar especificamente das exclusões transfóbicas, né? Muitas vezes a gente vê essa resistência das feministas falarem, não, mulher trans é homem, então não é feminismo, porque homem é beneficiado, então não pode. Mas isso acaba escondendo o fato de que as mulheres trans sofrem violência do tipo transfóbica, né? Então acaba invisibilizando a transfobia, né? E justamente o transfeminismo está aí para visibilizar esse vetor.
vezes as vozes das pessoas trans são silenciadas, né, em vários aspectos. Na academia a gente vê muito isso, né, então é sempre as pessoas cis que estão nesses lugares, não as pessoas trans que estão excluídas, falando sobre questões trans, né, e muitas vezes acaba sendo uma questão de colonização, de exotificação, né, porque não são as próprias pessoas trans que estão falando sobre elas, né, são sempre esse mediador cis, né. Com isso eu não estou falando que as pessoas cis não podem falar sobre pessoas trans, mas elas têm que falar sobre pessoas trans através de um olhar diferenciado, um olhar que já desloca desse senso comum, né? Então, eu vou falar sobre pessoas trans, mas eu vou ver o que essas pessoas trans já falaram sobre elas mesmas, né? E permitir com que as vozes das pessoas trans ecoem, né? Tá cada dia tendo mais uma história bastante ruim de atrelar o ir e vir das pessoas trans, o uso do banheiro por pessoas trans, de um suposto risco de assédio, um suposto imaginário de que se a gente permitisse que pessoas trans usem banheiro, homens vão usar isso como desculpa para poder abusar de mulheres, né? Essa virada lógica, ela não é sustentada por simplesmente um raciocínio lógico ou uma conclusão baseada em dados empíricos, né? Ela é uma conclusão extremamente ideológica, né? Uma conclusão que acaba naturalizando a exclusão das pessoas trans desses espaços, né? Se a gente entende as pessoas trans como cidadãs, um grupo de pessoas que tem direito a ocupar os espaços públicos, a gente vai ver como que essa argumentação ela é ridícula, né? Porque como que você pode associar a existência, direitos das pessoas usarem o banheiro a um suposto risco, né? Você não pode abdicar direitos fundamentais de uma pessoa de ir e vir, de ocupar os espaços públicos em nome de um suposto risco. Essa conclusão está muito mais baseada em transfobia, ela está muito baseada em desconhecimento do que são as pessoas trans. E a gente fala nessa questão de ocupar o espaço público, porque usar o banheiro, além de ser uma questão extremamente importante, óbvio, por questões fisiológicas básicas, mas ela diz respeito sobretudo ao acesso à educação, ao acesso ao trabalho. Então, se você naturaliza essa exclusão das pessoas trans do espaço do banheiro, você também naturaliza a exclusão das pessoas trans desses espaços, né, que já são tão excluídas, né, da educação, do trabalho. A homossexualidade, né, ainda é uma coisa ainda estranha, né, a sociedade ainda não encara isso de um jeito de boa, né, e a gente está uma coisa além disso, não estamos falando da sexualidade, a gente está falando da identidade de gênero, o cruzamento. E quando a gente mistura essas duas coisas, vai falar da sexualidade de pessoas trans. E tem o entrecruzamento, né, entre as duas questões, né, por mais, na militância a gente sempre foca nesse aspecto, porque de identidade de gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. Só que, às vezes, a gente acaba esquecendo um ponto cego que essa diferenciação gera, é o fato de que, muitas vezes, quando a gente vai falar de orientação sexual, as pessoas trans, elas nunca são vistas como nem sujeitos, nem como objeto de desejo, porque elas não são compreendidas a partir de um referencial cisgênero para determinar o que é igual e o que é diferente, porque o homo, você pressupõe pessoas de gênero igual, e o hétero, você pressupõe pessoas de gênero diferente. Mas as pessoas trans justamente vão questionar essa noção naturalizada, hegemônica do que é o homem e mulher, então, de certa forma, vai implicar do que você vai considerar igual e diferente, né? Uma mulher trans se relacionando com uma mulher, seja cis ou trans, ela vai ser homossexual, porque ela é uma mulher, então existe uma primazia sobre a identidade de gênero do que meramente sobre genitais, né? Não, mas eu sou homossexual porque eu sou um homem, que eu tenho pênis, que eu gosto de um homem com outro pênis. Isso que seria a definição universal de ser gay. Só que não é bem assim, porque e quem está justamente fora, está à margem dessa categoria, um homem trans? Ele não vai ser considerado nem suficientemente uma mulher lésbica, nem como um homem gay. Então, uma mulher trans ela não vai ser aceita nem como um homem gay, nem como uma mulher cis, né? Nem como uma mulher lésbica. Então, fica nesse espaço que não é simbolizado direito, né? Fica nesse entremeio que não quer nem o outro lado, nem o outro quer, né? A militância das pessoas trans e de pessoas que estão assim fora do padrão de beleza, né? As pessoas gordas, né? Também questionando essa seletividade do desejo, né? Tipo, por que as pessoas trans não casam no geral? Porque elas são muito mais sozinhas, né? E com isso daí gera toda uma polêmica. Ai, mas você está me obrigando, supostamente. Não, não estou te obrigando, estou promovendo o questionamento, né? De como que essas exclusões elas não se dão por acaso, né? Né? É uma questão de gosto. Não é um gosto meramente eu não estou questionando o seu gosto individual, mas o seu gosto individual somado nas coletividades tem uma implicação entre essas hierarquias sociais, né?
agradecer muitíssimo por ter aceitado esse meu convite, de estar aqui com a gente no nosso programa Chá Caseiro, né? Por estar abrilhantando mais uma edição. E eu quero te fazer uma pergunta que não quer calar. Olha bem pra mim assim, você que me conhece bem. Que tipo de chá você acha que é a minha cara? Um chá de hibisco? Chá de hibisco? Chá de hibisco. Por que chá de hibisco? Acho que o chá de hibisco, ele tem uma cor forte, assim, né? Ele tem uma personalidade forte, assim. Ele tem uma cor viva, né? Mas você acha que isso é... É. Ai, que legal. Eu acho que o nosso chá já tá pronto ali em cima. Vamos lá tomar então? Vamos tomar. Então a pedida de hoje é o chá de hibisco da nossa querida Beatrix. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Dá um beijo.